Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o Dr. Fábio Miranda, que é secretário de Saúde de Itanhaém. Vamos falar do atual cenário do município nesse período de pandemia. Doutor, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, doutor, estamos vivendo então esse período de pandemia pelo novo coronavírus. A gente sabe que o epicentro da crise são as regiões metropolitanas e as capitais. Estudos, inclusive, apontam que a crise, né, a pandemia vai ainda chegar, pretende chegar ainda no litoral e no interior com uma intensidade maior, ainda um pouco mais para frente, né? Quer dizer, são projeções, né, que nós temos hoje. Nada é certo, a gente está lidando com um vírus novo, então tudo é muito incerto nesse momento, né? A gente fala até, inclusive, de uma segunda onda de contaminação, quer dizer, o poder público, as autoridades estão aí observando como que a coisa evolui. Quando a gente fala do município de Itanhaém, que está, então, há 96 dias em quarentena, qual é a atual situação, qual o raio-x que o senhor, como secretário, faz, então, da atual situação do município? Boa tarde, Caterina. Você falou a pura verdade, né? Essa doença nova e com um caráter de dinamicismo muito interessante. A cada dia a gente tem um cenário diferente. Uma chance muito grande de se equivocar em fazer previsões ou projeções a médio prazo. A gente tem convivido e vivido dia a dia aqui com os números para poder entender um pouquinho e fazer uma espécie de projeção ou tomada de ações. Atualmente, né, dados aí exatamente agora do horário do almoço, publicado pela AGEM, né, que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista, o município de Itanhaém encontra-se na fase verde. Entretanto, as medidas são tomadas em conjunto pela média do resultado dos 9 municípios da Baixada. E, portanto, hoje a gente numa fase amarela. Mas você também chamou a atenção de forma muito pertinente a questão da possibilidade de uma segunda onda. O que a gente vem observando em municípios e estados vizinhos é que o afrouxamento do isolamento trouxe uma repercussão negativa a curto e médio prazo. Então, nós, da Secretaria de Saúde, técnicos, a gente vê com um pouquinho de cautela essa abertura, porque a gente acredita que possa haver essa condição de recrudescência dos casos. Certo. Doutor, quando a gente começa a observar os outros países, né, a nível mundial aí, que passaram por essa crise, eu gosto de usar de exemplo Portugal, que é um país que teve uma resposta muito boa em relação à pandemia, né? Quer dizer, as autoridades agiram, acredito que no tempo certo, quer dizer, eles tiveram eles reagiram de uma maneira muito rápida e a população entendeu muito rápido que precisava, então, seguir as medidas de isolamento, permanecer em casa. Então, é um país que se destacou muito aí no enfrentamento da crise. Em contrapartida, aqui no Brasil, a coisa é um pouco diferente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que vocês estão há 96 dias em quarentena, né? Como eu mencionei. Como que foi a resposta da população a essas medidas de isolamento? A gente sabe que Itanhaém é praia, litoral, recebe turista, né? Aos finais de semana, a gente sabe que a orientação é que as pessoas não viajassem, pessoal que tem casa, né, no litoral gosta às vezes de passar o final de semana. Tivemos dias muito bonitos, né, de sol aí. Inclusive, a gente está começando o inverno, mas é um inverno diferente, porque tem feito dias muito bonitos. Como que foi a resposta da população nesses 96 dias? As pessoas, de fato, respeitaram? E essa resposta, ela, sem dúvida alguma, tem influenciado nessa posição aí do Plano São Paulo? O senhor mencionou, então, que o município está aí na cor verde, né? Quer dizer, esse avanço, né? Eu sei que a Baixada estava, a princípio, na fase 1, vermelha, e agora gradativamente tem avançado. Quer dizer, isso se deve à resposta da população nesse sentido? Eu acho que suas observações são muito pertinentes. E no que tange a comparação de Portugal com o Brasil,
feliz ou infelizmente, lá moram portugueses e aqui brasileiros. E o comprometimento com as ações e com as recomendações, infelizmente, não é a mesma. O brasileiro, até pela sua natureza, mais essa questão latina, da aproximação, da forma de conviver, atrapalha um pouco. Em especial, Itanhaém, desde o início do isolamento, através do monitoramento pelas antenas de celular, se comportou muito bem. Nós ficamos, durante o período de monitoramento, entre as 10, 15 cidades com maior isolamento. E, sem dúvida nenhuma, que isso contribuiu para que hoje a gente se encontre na fase verde, o município. Mas você tocou num ponto importante, o fato de ser uma cidade balneária, que atrai turistas. A população veranista tem dificuldade em respeitar as determinações e o decreto municipal com relação ao isolamento. Mas acho que, de uma forma geral, até por ter atingido esses índices atuais, eu acho que houve uma resposta, principalmente na região mais central. A gente nota que os bairros mais periféricos mantiveram uma conduta de maior permeio entre a população, não respeitando tanto o isolamento. De algum modo, a gente conseguiu fazer esse isolamento, fruto estarmos hoje nessa condição de zona verde. Certo. E falando um pouco sobre o sistema público de saúde, né, doutor? Eu acho que essa é uma grande preocupação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse temor mesmo, né, do sistema de saúde não conseguir, então, atender a essas demandas e possivelmente até entrar em colapso. Quando a gente pensa no sistema de saúde da Baixada Santista, do litoral, a gente sabe que independente até, né, doutor, da pandemia, é um sistema que tem aí as suas limitações. Acho que o senhor pode, inclusive, até falar melhor aí sobre, né, os avanços desse sistema e o que ainda precisa melhorar. O senhor acha que o sistema aí do município ele é suficientemente consistente para atender essa demanda e até uma possível segunda onda de contaminação que a gente tem falado? O senhor acha que esse sistema ele conseguiria atender essas demandas ou, naturalmente, se esses números aumentarem, o pessoal do litoral precisaria se deslocar aqui para os hospitais de campanha da capital? Como que fica esse aspecto? Perfeito. Necessário fazer algumas considerações, em especial o município de Itanhaém é praticamente 100% SUS dependente. Então nós temos uma condição de saúde suplementar quase que inexistente. Então vale dizer que 100% da população necessitando de serviço de saúde precisa procurar o SUS. Itanhaém também, em particular, não possui um hospital municipal. A questão de aproximadamente 10 anos houve a cessão do hospital municipal da cidade para o estado, onde hoje se encontra o Hospital Regional Jorge Rosman, o Hospital Regional de Itanhaém. Então, tem sido a nossa principal referência para a absorção dos casos suspeitos de Covid, o Hospital Regional de Itanhaém. E dentro desse contexto, o município, como não tem hospital próprio, sempre entendeu que a nossa melhor oferta de serviços, o que asseguraria a nossa assistência, seria uma maior oferta de leitos no hospital regional que se encontra dentro da cidade. E aí a gente fez uma gestão junto com o prefeito Marco Aurélio, ao governo do estado, para que se ampliasse a capacidade de absorção desses pacientes pelo Hospital Regional de Itanhaém. E dentre os dados, principalmente trabalhados hoje, para que façam os estudos dessa liberação, desse afrouxamento do isolamento, está a taxa de ocupação do hospital. Então hoje, por exemplo, Caterina, eu posso te dizer que a taxa de ocupação da nossa UTI regional está em 35%, e a taxa de ocupação da enfermaria em 46%. Tá? Obviamente, se faz necessário lembrar que a falta de leitos, seja de enfermaria ou de UTI, já é um problema crônico da Baixada Santista. Já havia um déficit de oferta de vagas de longa data, o que fez se exacerbar nossa preocupação quando da chegada dessa pandemia. Hoje, a quantidade de oferta de leitos, tanto de enfermaria quanto
de UTI, ela traz a gente segurança para avançarmos nessa liberação. O que se discute hoje, em reunião de colegiado, ontem, junto a todos os secretários e gestores da região, é que as outras patologias vêm se ressentindo muito. Hoje eu consigo ofertar um quantitativo de vagas mais do que suficiente para os pacientes suspeitos de Covid. Mas, como eu falei há pouco, já havia uma falta crônica de leitos. E, portanto, hoje eu transfiro rapidamente o paciente para uma UTI Covid, mas eu tenho um paciente com uma suspeita de síndrome coronariana ou um paciente AVCzado permanecendo por mais tempo nas nossas unidades. Então, preocupa um pouco, e ontem eu pedi um pouquinho, né, quando eu tive a oportunidade de falar, um pouquinho de cautela ao governo do estado, porque pensa-se em reduzir o quantitativo de oferta, para que você possa ofertar, digo, para o Covid, para que possa se ofertar as demais patologias que hoje estão sendo represadas. Então, hoje, o quantitativo de oferta frente à nossa demanda está mais do que suficiente. Como eu vinha concluindo, hoje a nossa oferta de vagas é mais do que suficiente, nós temos uma demanda muito bem assistida, mas até pelo fato de estarmos numa condição favorável e prescindindo de leitos para as demais patologias que hoje se ressentem dessa oferta direcionada para os leitos Covid, pensa-se a curto, médio prazo, passar a oferta de leitos Covid para as demais patologias. E, obviamente, se a gente imaginar que esse afrouxamento pode redundar numa segunda onda, preocupa um pouco. Então, ontem, na minha fala no colegiado de secretários, é para que o Estado tenha um pouquinho de cautela na redução de oferta de vagas, mesmo estando numa condição favorável hoje, para que a gente espere o resultado desse aumento, dessa diminuição no afrouxamento do isolamento. Certo. Acho que um outro aspecto bastante importante, né, doutor, nesse momento, é a utilização dos EPIs, né, os aparelhos mecânicos, aí, os respiradores, né? A gente tem uma corrida muito grande para conseguir todo esse equipamento, né? Não é um problema só no Brasil. A gente viu o próprio Estados Unidos, que é uma superpotência, que tem uma economia super forte, passando por dificuldade, né? Então, o governo pedindo para que empresas de segmentos diferentes pudessem se unir e começar a produzir esses equipamentos, muita coisa sendo produzida na China e sendo trazida, distribuída para os outros países. Quer dizer, é um aspecto também fundamental, né, para a gente proteger os nossos profissionais da área da saúde, para as pessoas poderem se proteger, para a coisa não se proliferar. Eu acho que isso acaba sendo, essa biossegurança, né, ganha um protagonismo essencial nesse momento. Como que está esse aspecto aí, com a distribuição, então, desses equipamentos? Como que está? Muito bem observado. Desde o início, a administração, a Secretaria de Saúde preocupou-se muito com a condição de proteção dos seus servidores, não só os servidores da saúde, mas toda a linha de frente. Então, nós entendemos que era a melhor forma de abordarmos o início da pandemia era trazendo segurança com a busca de aquisição de EPIs. Não foi fácil, porque a oferta desses produtos se exauriu muito rapidamente com uma reforma de preços que deixou a gente bastante chocado. Fizemos tentativas de aquisição de ventiladores mecânicos, mas como você bem ponderou, era praticamente impossível você comprar em pequenas quantidades. Fato é que a Secretaria de Saúde de Itanhaém conseguiu, né, fazer gestão junto aos seus suprimentos e através dos recursos advindos da União e do Estado, assim como o Judiciário, fazer uma aquisição a contento de EPIs, de maneira a salvaguardar a proteção biológica física dos nossos servidores da linha de frente, saúde, segurança e o próprio social. E recentemente o governo do estado cumpriu um grande pleito feito pela região, pelos gestores da região, com a entrega de respiradores para toda a Baixada Santista. A questão de uma semana, a cidade recebeu 3 respiradores para sua unidade de pronto atendimento, criando uma situação de maior conforto
durante essa pandemia, quando da necessidade de pacientes em ventilação mecânica. Então, EPIs estão a contento, estamos conseguindo ofertar material de segurança pessoal, individual a todos os servidores, e agora com a retaguarda de respiradores para uma necessidade futura. Certo. Doutor, então, dos IPIs, dos ventiladores aí, mecânicos, a gente tem também o aspecto da testagem. A gente sabe que esse é um outro problemaço, né, que a gente tem, não só no Brasil, também em outros países, porque se a gente não consegue testar, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Então, essa estatística ela acaba sendo subnotificada. A gente sabe que os assintomáticos também, apesar de terem uma carga viral menor, né, já saiu alguns estudos mostrando isso, eles podem também transmitir. E o fato de não ter sintoma, a pessoa acha que está tudo bem, então ela está circulando normalmente. Né? Então, assim, testar a população é importante. E o nosso nível de testagem no Brasil ainda é muito inferior, inclusive em relação aos outros países. Quando a gente fala aí da Baixada Santista, mais especificamente do município de Itanhaém, vocês têm conseguido fazer esse monitoramento e fazer esse teste na população? Como que está isso? Perfeito, Caterina. Eu sou um ponto um pouquinho fora da curva em relação à testagem, embora, obviamente, seja completamente favorável à testagem, mas você, em algum momento, na nossa entrevista, citou o comportamento da população brasileira frente à população europeia. Então, se a gente lembrar que não existe um tratamento específico para a doença, você fazer um diagnóstico precoce redunda em isolamento, que é a única forma possível de evitar a disseminação. Você, quando tem um teste positivo, você não trata ou não interna o exame, você interna o quadro clínico. Então, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, entretanto, concordo que o aumento da testagem seja um caminho, mas como você também bem citou, para questões mais estatísticas e para desenvolvimento de estratégias do que propriamente para o enfrentamento agudo da doença. Se a gente lembrar que a gente tem o teste diagnóstico, que é o Real-Time PCR, né, que é aquele que você tem o SUAB, que é um cotonetão que vai na orofaringe, esse teste você deve fazer ele com pelo menos, no mínimo, 3 dias de sintomas. E como você também bem lembrou, esse paciente já pode estar um período assintomático e transmitindo. Portanto, todo paciente com síndrome gripal, independente da confirmação diagnóstica, ele deveria ou deve estar em isolamento. Pois bem, retomando ao teste, você precisa de 3 dias de sintomas, eu faço a coleta do material e devido ao acúmulo de coleta, os laboratórios não têm conseguido te trazer esse resultado com celeridade. Aí a gente volta à questão que você já estava assintomática, possivelmente transmitindo, se você não estava em isolamento. Depois de 3 dias de sintomas, eu colho o material da sua orofaringe. Ele espera de 1 a 2 dias para ser enviado ao laboratório para você ter um quantitativo mínimo e demora de 4 a 7 dias para sair o resultado. Se você lembrar do curso da doença, da quarentena que chega perto de 14 dias, você praticamente tem um resultado positivo quando passou o curso da doença. E, portanto, não serve para intervenção terapêutica nesse paciente. Volto a lembrar que não existe uma droga específica para o tratamento. Então, em países mais desenvolvidos, em que a condição de testagem mais rápida, com o seu resultado e com a produção efetiva da sua ação, que é o isolamento, ele se mostra mais benéfico. No nosso país, a testagem tem mais a eficiência eficiência não é o nome, mas ela tem mais pertinência para dados estatísticos epidemiológicos que vão desencadear estratégias de combate, mas não ao tratamento específico. No que tange o município de Itanhaém, nós fizemos aproximadamente 300 testes sorológicos, não, 300 testes diagnósticos, que é esse Real-Time PCR, com aproximadamente 133 casos confirmados. E eu digo aproximadamente porque esse número é muito dinâmico, daqui a 2 horas eu posso te dar uma nova informação. E o teste rápido, né, que ele é dito rápido, porque o resultado sai rápido,
mas você precisa já ter passado o estágio de doença, com pelo menos 10 a 14 dias pós-sintomas, que é o teste sorológico, com aqueles kits importados. Ele vai dizer, o resultado dele diz se você já foi exposto à doença, né? Se você já desenvolveu anticorpos. Ele não serve para ações de tratamento. E esses testes nós já realizamos aproximadamente 1.500 testes na cidade. Certo. Doutor, eu acho que uma grande preocupação também nesse momento é com a população mais vulnerável, né? A população que vive, então, em comunidades, em condições aí de dificuldade mesmo, né? Não só as pessoas que vivem na comunidade, que têm uma dificuldade aí com saneamento básico, mas a própria população que rua, né? O que a Secretaria, então, de Saúde tem feito nesse sentido, pensando nessa população, até no sentido de conscientização mesmo, né? Eu acho que, mesmo com toda a informação que circula na mídia, nas redes sociais, as pessoas têm dúvida. Às vezes elas não sabem direito como esse, né? E eu acho que cabe muito a própria Secretaria fazer esse trabalho de conscientização, até possivelmente fornecer um álcool em gel, de repente, a máscara. O que vocês têm feito nesse sentido, pensando nessa população mais carente? Perfeito, Caterina. Em verdade, a gente tem um departamento, uma secretaria específica aqui no município para fazer a comunicação. Obviamente que o papel da Secretaria de Saúde é fomentar, né, todo o material didático, informativo, para que a Secretaria de Comunicação faça toda a divulgação para a população em geral. Agora, é importante você falar de populações vulneráveis. Essa questão da pandemia vem exacerbar ainda mais essas mazelas sociais que o país já enfrenta há muito tempo. Infelizmente, essa população mais vulnerável, ela fica ainda mais vulnerável. Em relação à informação, em relação à distribuição de material, obviamente a gente, até por uma questão orçamentária, se restringe aos prédios públicos. E sim, nos prédios públicos, nas unidades de saúde, a todo usuário é fornecido uma máscara, se ele ainda não possuir, e a possibilidade de higienização das mãos com álcool gel. Mas esse ponto é bastante sensível num país bastante pobre como o nosso, em que essas desigualdades elas se exacerbam nesse momento de pandemia. Sem dúvida. Secretário, a gente sabe que os municípios, eles dependem dos repasses, né, dos recursos aí por parte do governo estadual. A gente sabe que, naturalmente, com esse aspecto do isolamento social, muita coisa parou e a queda de arrecadação de imposto, principalmente ICMS, existe essa queda, né? E eu acho que, naturalmente, os recursos dos municípios também, a receita dos municípios acaba sofrendo essa queda. Como que fica em relação aos recursos no que diz respeito à saúde? Quer dizer, qual o principal desafio hoje que vocês enfrentam nesse sentido quando a gente pensa em recursos financeiros? Perfeito, Caterina. Você teve a oportunidade de conversar com o nosso secretário Rogério, né, de assistência social, que tem feito um excelente trabalho aqui no município, principalmente, como falamos há pouco, das populações vulneráveis. Em relação a recursos e receitas, você foi perfeita. Realmente, você imagina que a população está restrita ao seu isolamento social e tem dificuldade em acessar os guichês da prefeitura para fazer os seus encargos de impostos e tudo, e a falta de circulação e do movimento do comércio, realmente essas receitas caem. No que tange aos recursos financeiros para a Secretaria de Saúde, a gente se vê numa situação relativamente confortável. A gente recebeu através de recursos externos, seja da União, do Estado e do Judiciário, aproximadamente R$1.779.000. E hoje, a gente, conseguindo assegurar todos os EPIs, todos os insumos necessários até esse momento, dispensamos aproximadamente R$560.000.
portanto, aí com um saldo bastante positivo e bastante seguros para o término desse enfrentamento. Então, a Secretaria sempre teve uma política nos últimos 3 anos de fazer um bom uso do dinheiro público, e não foi diferente agora nessa pandemia. Então, temos recursos suficientes para passar por esses momentos difíceis e sem deixar desassistir a nossa população. Sem dúvida. Doutor, nosso tempo é curtinho, ele já se encerrou, mas agradecer a participação aqui com a gente no Conexão Legislativa. Foi muito importante todas as considerações que o senhor trouxe. Muito obrigada. Eu fico agradecido e sempre à disposição de trazer informações dessa nossa bela cidade, que espera que tão logo passe esse momento a gente possa recebê-los todos com bastante carinho, que possam usufruir das nossas belezas naturais. Sem dúvida. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.